Olá, Outcasters! Olá, Maurícios e todo mundo! Hoje é dia de festa! Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa. Começa aqui mais um episódio do nosso Outcast, o podcast que fala sobre música alternativa e o universo que a cerca. Lembrando, você curte podcast? Então vamos lá. Se inscreva no canal, ativa o sininho, faz todas aquelas coisas, chama a tia, a avó, mãe, pai, cachorro, bota todo mundo para assistir o podcast. E também lembrando outra coisa, né? O Zé continua com o joelho zoado, tá zoado? Não, melhorou bem. Meu ombro Melhorou continua bem. fudido aqui, então assim, a gente precisa da sua contribuição. Aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela, qualquer valor em Pix que ajude a gente a pagar. O IPTU do nosso helicóptero está valendo. Também, se você quiser, tem a chave Pix que aparece na descrição do nosso episódio. Se eu soubesse que era por isso que eu ia falar que o joelho estava ruim. Você teve que me avisar antes, Maurício. Se eu pergunto é pra você falar que tá. Enfim, eu sou Maurício Gaia, aqui do meu lado está Zé Antônio Godoal. Zé, como é que você tá? Tá ótimo, muito feliz, né? Mais uma vez aqui recebendo uma figura incrível. Aqui, na minha opinião, assim, eu sou fã de longa data. Somos. Acho uma das pessoas mais criativas do cenário cultural brasileiro. É um cara que ele é músico, é compositor, é ator, é dublador, é radialista. E hoje eu estou cercado de Maurícios. Aqui Maurício Gaia e na nossa frente, nosso querido Maurício. Oba. Presidente do Sindicato dos Maurícios. Tô cansado dessa vida de presidente de sindicato, viu? Mas vamos lá, né? Tá certo. Eu queria começar, primeira pergunta, Maurício, é o seguinte... Sobre o peso desse nome? Não, tudo bem. Há alguns anos, há muitos anos, você compôs e gravou uma música chamada Música Serve para Isso, né? Além da resposta óbvia, que é para isso, música serve para quê? Uma boa pergunta. Eu, como músico profissional, eu faço isso para ganhar vida. Então, para mim, ele é fonte de renda, mas eu acredito que a música, como a arte, é um serviço público, eu acho que é um serviço de troca de energia. Nos últimos anos, isso está mais patente no meu show. A música tem um caráter, nesse mundo louco, que está todo mundo semi-deprimido, a arte abre espaço. A música, como a gente vai em cima do palco e está performando lá, você tem muita energia. A gente falou de acupuntura antes de começar a gravar. Eu acho que funciona parecido. Não é alopatia, que você vai, faz um show, sai todo mundo curado. Mas eu acho que a arte, dependendo do enfoque do artista, eu tenho esse. Hoje eu acho que a música, como a arte, serve um pouco para abrir espaço, sabe? Agora, a música em si é um monte de coisa. Ela é fonte de renda, ela é cultura porque... eu já estou emendando coisa aqui. Vai embora. É a ideia. Eu dou uma oficina de composição, de música. Sim. Geralmente vou eu e mais um músico comigo. É para qualquer cara. Pode ser criança de 3 anos, velho de 80, analfabeto, ou cara que estudou na USP. De cara, a minha tese, eu não sou professor nem sou cientista social, né? A minha tese é, qualquer cara com 6 meses de idade, que nasceu no Ocidente, ele tem o campo harmônico maior na cabeça. 251 tá na cabeça. Quando a tua mãe te canta Nana Nenê, ela tá cantando um segundo grau, uma dominante e tá resolvendo, cara. Sim. Então, se você ouviu Nana Nenê 2 semanas, você tem o desenho do campo harmônico maior na cabeça, né? Então, eu acho que música é cultura nesse sentido. Para nós ocidentais, junto com toda a música que a gente ouve, você tem uma estrutura harmônica, você tem pedaços de melodia. Então, é cultura, é que nem alfabetização, né? Então, música é um monte de coisa. E uma coisa que sempre me espanta a espécie humana, ela é uma tranqueira, né? Mas a gente ser capaz de fazer música é uma coisa para... Eu não tenho explicação para isso, é muito absurdo. A gente tá falando. A gente fazer uma melodia e contar coisas, né? É muito louco, cara. Então, música é um monte de coisa. Cara, eu ainda iria além disso, cara. Eu acho que música salva. A mim salvou muitas vezes, cara. De diversas maneiras, assim. Sim.
né? Porque, sei lá, tem uma relação muito forte com música. Acho que todo mundo tem. É, Mas é engraçado que nem todo mundo se dá conta disso, né? Do quanto a música está presente na sua vida, o quanto verdade. ela é importante. Às vezes a pessoa não gosta de música, mas está cantando, está lembrando, está Sim. associando. Isso é uma coisa, é uma beleza da música que é uma... Isso é... Porque a gente não tem pálpebra na orelha, cara. Sim. Aí, tá, o dia que eu quebrei o pau com o cara, o dia que eu bati o carro, o dia que eu conheci a minha mulher, o dia que eu... Tudo sempre tem tinha uma alguma música música. tocando, né? Então, a gente associa com a memória e com o afeto. Ela fica lá, né? A música é um troço tinhoso, viu? Eu vou até fazer uma sessão de análise aqui, mas é verdade, assim. Não é? A minha família sempre foi meio disfuncional. Minha mãe, cara, era uma artista plástica talentosíssima, assim, mas, tipo, ela era muito sanguínea, não vejo outro... Então, assim, se ela passasse por uma dificuldade agora, para ela poder superar aquilo, ela mudava tudo. E quando eu falo mudar tudo, é assim, juro, parece mentira, mas aconteceu daí para a escola, sei lá, educação física, eu volto para casa e minha casa está diferente. Uau. Mas tudo, móveis, tipo, cortinas, era outra casa, assim. Ela fazia isso várias vezes. E foi se acabando por causa disso também, no final das contas. E nessas, minha mãe se livrava das coisas. E eu fiquei sem memória. Eu não tenho fotos da minha infância. É uma coisa muito louca, assim. Eu tenho uma foto bebê, um pequeno álbum que a empregada do meu avô salvou do lixo, e não tem mais fotos. Então, assim, tudo que eu construí na minha vida, que eu tenho memória, são ligados à música. Entendi. Então isso eu acho isso muito Você nasceu que bacana, ano? assim, 64. 64. Porque assim, a gente que é mais velho, você nasceu que ano? 69. Eu nasci em 59. A gente que foi criado sempre tinha rádio em casa, né? Sim. E a televisão tinha muita música. Verdade. E era meio que a mesma para todo mundo. Sim. Então a geração da gente, eu ouvi Jovem Guarda ali, né? Sim, Depois rolou muito MPB, rock progressivo, as coisas foram rolando pelo rádio, né? A gente tem até um pouco do retrato da época. Agora é um mundo mais louco. pois é. Esse mundo da plataforma, parece que caiu uma bomba e picou tudo em 1000 pedacinhos, né? É meio que foi isso. Mas isso tem a ver com a minha oficina. No começo lá, eu pergunto para as pessoas que ano ela nasceu, onde e o que são as coisas que ela ouviu na infância. Sim, Porque as coisas que a gente escuta de pequena, elas influem muito. Influem muito. Sabe o Cidadão Kane, Rosebud, Uhum. segurando Sim, o negócio, que é o começo e o fim do filme? Já deu Sim. spoiler, dane-se, né? Mas é isso, coisas da infância, elas ficam muito grandes no subconsciente da gente, né? pois é. E essas músicas de quando a gente tem 4, 5 anos, esses artistas, Acompanha, né? e eu digo mais, aí é a minha tese de a minhoca na minha cabeça, as harmonias e as mixagens também, Sim, os reverbs, tudo isso, Sim. a gente não dá nome, se a gente é leigo, se a gente não é músico, produtor, a gente tem essa sensação, a gente não sabe dar um nome para ela. Mas você sabe quando tem um reverb, quando tem um eco, quando a voz está mixada para cima, se a bateria, bumbo e caixa. As pessoas sentem isso na pele. O nome disso é psicoacústica. Aí se você vai dar o nome para isso, aí você vira músico, né? Sim, sim. Você é uma loucura. O que você ouvia quando você era criança? Disquinho, lembra? A festa Sim. da Baratinha, essas coisas todas. Que ano você Existe falou que tudo, você hein? nasceu? 69. Mas assim, eu lembro nitidamente dos Secos e Molhados na televisão. Começo dos 70. 70. Lembro nitidamente disso. Lembro também de Kiss na televisão. Kiss. Eu lembro quando eu vi Kiss pela primeira vez. Que era foi no aquela programa música I Want You, I que Want You, que saía tem fogo e tal. E passou no Rock in Concert da Globo no sábado à tarde. Eu lembro disso nitidamente também. Pra mim é Beatles, desde criança. Mas uma coisa... Você é 69, você falou? 64. Não, 64. eu que sou de 69. Mas uma coisa que eu lembro bastante, que era o seguinte, minha mãe era professora, né, rede pública e tal, então assim, quando eu ia pra escola, ela estava na escola, daí eu tinha que esperar ela voltar do trabalho, então normalmente eu ia pra casa da minha avó, né? E na casa da minha avó tinha os discos, né? Então, assim, alguns discos até hoje, alguns vinis até hoje estão comigo. Legal. Tipo, Luiz Melodia, o Pérola Negra. Eu lembro, assim, eu escutava muito aqueles discos. Tinha um disco que até outro dia estava na casa do nosso amigo Alite, né? Ele
gosta de ficar caçando vinil por aí e tal, não sei o que mais. Aí tinha um disco do Pixinguinha, que a capa é o Pixinguinha meio sentado numa cadeira de balanço, assim, Sim, meio uma de foto lado. famosa. Tal, não sei o que mais. Daí eu olhei e falei, nossa, esse disco eu ouvia muito quando eu era criança, porque tinha na casa da minha avó, né? Então eu lembro também de escutar essas coisas, Secos e Molhados, né? O primeiro disco do Secos e Molhados. 70, Eu ouvi né? Raul ali, demais. eu lembro de eu estar ouvi demais quando era criança. na sexta série, era o Krieg Bandolo. Que ano é esse disco? Deve ser 72. 74, eu acho. O que eu lembro 74. nessa época tocava muito era Novos Baianos também. Novos Baianos, que era da Som Livre, Que era por isso Som tocava. Livre. As coisas da Som Livre tocavam Eu lembro, eu bastante. morava em Santo André, de ir na Rua do Comércio, ficava tocando, ficava ouvindo, assim, era... Aí, outra coisa que, pra gente mais velho, eu ali que ouvi rádio nos anos 60, o repertório de música de uma rádio era mais plural. Era. Então, na mesma rádio, eu ouvi o Lindomar Castilho, o Ray Charles, o Elvis, o Gonzagão e o Erasmo. Sim. Era mais misturado, Sim. né? É isso dos anos... Eu cheguei a trabalhar numa rádio um tempinho, nos anos 80, no começo dos 80, depois que teve a música de novela e o jabá forte, Sim. segmentou mais, né? Aí uma rádio era de sertanejo, outra rádio era de sucesso, né? Mas ali atrás, você ouvia tudo na rádio. Quando eu tinha 9 para 10 anos, virada para os 70, vamos dizer que nem hoje tem a cena indie e os jornalistas do indie, os podcasts do indie, tinha 2 rádios de música pop em São Paulo, a Excelsior e a Difusora. Exatamente. A Difusora era o Dárcio Arruda, esse cara depois foi apresentador de televisão. E a Excelsior era o Antônio Celso, que eu conheci esse cara, velhinho, conheci, cara, eu era ouvinte seu. E eles tocavam coisas diferentes. O que era coisa diferente? Então, se a radiona, né, tava tocando Gonzagão e Roberto Carlos, ali eles estavam tocando Creedence, estavam tocando... o Procol Harum estava tocando Olha nessas só. rádios, né? Tocava. Então tinha 2 rádios de pop. Aí, eu conversando com esse Antônio Celso, tô viajando aqui, tudo bem? Tá tudo Claro, bem. isso Daqui a que pouco quer. a gente volta pro Tá. roteiro, fica O Antônio tranquilo. Celso era o programador da Excelsior, né? E ele me contou, a Excelsior chamava Máquina do Som, Excesso na máquina, só tinha uns LPs. isso, tinha os LPs de coletânea, e a difusora era Jet Music. Aí ele me contou por que era Jet Music, a difusora. Porque não chegava nada no Brasil, não tinha Sim. internet. Alô? Não tinha internet. Não tinha TV a cabo, não tinha nada. Interurbano, minha avó morava em Campinas, levava 1 hora para falar com Campinas. Sim. Diz que é 100, não sei o quê. Ele falou, a galera da difusora fazia contato com as aeromoças que iam para Nova York, E para trazia Londres, os discos. trazia o disco na bagagem, né? E o Antônio Celso falou, uma vez o cara lá da Excelsior, que era do Grupo Globo, não sei se já era Grupo Globo, uma vez o cara me pagou 15 dias em Nova York. E eu trouxe um baú de vinil de lá, de coisas exclusivas. Tanto que a música tocava no rádio, a gente metia o gravador para gravar do rádio. Só que a Excelsior, quando tocava, tava lá, I love you, baby, aí no meio vinha Excelsior. Sim. Pra você não piratear e meter no baile, Sim, né? sim. Ou na festa, né? Então era um... a O música grande, vinha- o grande drama de gravar música de rádio era quando vinha a vinheta da rádio no meio da música, né? A Jovem fazer Pan fazia muito isso. comentários. Não só a Jovem Pan, a 97, lá, quando a 97 era Santo em Santo André ainda. Sim, era uma rádio rock, né? Sim, fazia isso. Mas é engraçado porque até nos anos 80, agora tinha uma loja que comprava que era Bossa Nova, que era assim, um dos donos, um dos sócios, ele era... Eu lembro dessa loja, Então, na galeria lá. Na galeria, ele trabalhava na British Airways, então ele ia e voltava com Vinícius. Era assim que funcionava. E Excelsior faz muito parte da minha formação, mas já num outro período que o diretor era Maurício Brusley. Sim, ele mudou ali, completamente. Que foi nessa época que teve, eu já citei várias vezes aqui, o Rock Sanduíche com Kid Vinil, que... Verdade. O Kid Vinil, que nem... Eu fico pensando, o que forma... Eu tenho 2 filhos músicos, né? Sim. Então eu fico pensando, o que forma a cabeça de um músico, né? Eu sou um músico tardio. Eu comecei com 25 anos. Eu não sabia que ia ser músico. Eu virei isso sem querer. Então, na minha formação de ouvinte era rádio e TV. E como eu era xereta, os críticos de jornal grande, porque algum fanzine, mas não chegava muito fanzine, e esses malucos de rádio, Sim.
que era o Kid Vinil é vital. Kid Vinil foi meu professor. Né? E tinha aquele maluco da Rádio América, chamava o Jaques do Caleidoscópio. Isso eu não tinha, lembro. ele tinha a pilha de tocar, era uma das primeiras FMs que teve. Ele tocava aqueles Jethro Tull de 10 minutos e eu acho que ele saía. Era um programa de Ia noite, fumar um cigarro do lado sei de lá. fora, né? Ah, fuça esse Jaques do Caleidoscópio. É um cara, o Big Boy, Big Big Boy, Boy, que era incrível. que eu ouvia porque eu tinha um monte de rádio. Tinha um rádio de noite, o Ondas rádio curtas. pegava o Rio de Janeiro. Sim. A Onda Média Ondas pegava o curtas. Rio. Uhum. E eu ouvia ele na Rádio Mundial, né? Sim, sim. Então tinha esses caras, um ou outro, que... O Kubrusli mesmo era um cara que Era um fuçava cara muito legal. né? Na época, Nelson Mota até Nelson apresentava umas Mota, coisas também. é. Né? Mas o Kid foi que me virou uma chave, assim, né? Eu já contei aqui. Eu gostava, como todo moleque de 15, 16 anos, gostava de rock pesado, que na época não era heavy metal, era pauleira, né? Sim. E daí tinha esse rock sanduíche, que era metade do programa ele, metade o Leopoldo Rei. Leopoldo Rei. E daí... Rock pauleiro era o quê? Era quem? Era Era de um- Purple, você colocava tudo- tudo que era mais pesado. Kiss, O era, hard rock, o heavy metal, você colocava tudo dentro da... Até alguns momentos o Queen pré- entrava Queen, né? nisso daí também. E daí eu lembro que eu fui pra ouvir, eu também fazia isso, né? Assim, sábado, esse Rock Concert, eu fechava o quarto, isolava, ligava na TV aquele plugzinho, gravava fitinha pra ouvir, fazia essa mesma coisa nas rádios. E daí eu lembro que eu ouvi o programa do Kid Leopoldo Rei, e aquele dia foi quando eu vi Divo pela Divo. primeira vez. E ali aquilo lá me virou uma chave, eu nunca mais ouvi Leopoldo Rei. A partir daquilo eu gravava só o Kid. Né? Daí o Kid acabou virando amigo, eu levei ele pra MTV quando trabalhava lá, Sim. e foi uma pessoa assim. Um formador, muito né? importante. Sim, Foi- ele formou ouvintes, formou músicos também, Sim, né? e Acho que a influência do cara é enorme. E é importante falar que, além dele ser um profundo conhecedor de música, ele era uma pessoa de uma generosidade Sim. ímpar. Sim. Né? E isso era uma coisa que era o mais legal de tudo. Assim, todo E mundo. ele ter a cabeça aberta para tocar vários estilos. De tudo, Que exato. tem programa, ou tem podcast, ou tem... Que o cara só toca aquela onda, né? Exato. Sim. Mas o Kid, ele era mais panorâmico o negócio, Era. né? Maurício, queria vou achar um pouquinho a nossa viagem aqui. Viagem voltar aqui um pouco aos nossos suntuosos estúdios da Opala Comunicação, certo, senhores? E em vários shows, né, que eu vi você, né, você também entra dentro daquela relação de artistas que eu não sei contabilizar quantas vezes eu já vi ao vivo. Em vários shows você se apresenta, você se diz um compositor popular. Como é que é ser um compositor popular nesse mundo em que, assim, o mundo que a gente conhecia como antes, né, Não existe. não existe mais dentro do ponto de vista da indústria musical e tudo mais. Como é que você se... Como é que é essa experiência de ser um compositor popular nesse mundo? Bom, eu me rotulo de compositor popular porque é a especialidade que eu exerço, né? Não, e você é. Eu sou. Você é. Mas essa coisa popular, certamente, quando eu era pequeno e ouvia música, compositor popular, para mim, era o Erasmo Carlos. Sim. Quando eu estava no Mulheres Negras, entrei na Warner, eu e o André, a gente se achava compositor popular. Mais tarde, quando eu virei músico independente, eu saquei, eu sou um compositor popular porque esse é o nome da linguagem, mas eu estou muito distante do ouvido popular, né? Então, se eu for para eu me botar um carimbo, eu chamo cantautor. Sou cantor e sou autor, né? Que é muito comum no Brasil e muito comum na música indie também, né? O meu dilema com essa coisa do compositor popular era, até uma certa idade, eu achava que ia tocar no rádio. Você cresce vendo Elvis, você pensa que é uma profissão, né? Sim. Então, eu achava que em algum dia eu ia encaixar uma música que ia para o rádio. Depois, com o tempo, com a psicanálise, com os fracassos, você vai sacando. Não, é impossível, cientificamente, eu tocar numa rádio comercial. Eu estudei jornalismo na USP. Sinto muito. Eu aprendi umas coisas legais lá. Uma foi uma na qual eu não fui bom aluno, chamava Teoria da Informação. Que é uma briga assim, vou falar bem rasteiro, os comunicólogos já vão atirar ovo na minha cara. Tem uma briga entre novidade e redundância, né? Sim.
A gente que é, entre aspas, criativo ou alternativo, a gente trabalha muito na novidade. Às vezes a gente não está na quadratura, que é as músicas de quatro tempos de introdução, 4 acordes aqui, 4 aqui, 2, 5, 1 de harmonia, refrão, 4, 8 compassos de solo. Muitas vezes a gente quebra isso. Ou a gente quebra o tipo de conversa mole que tem no verso. Né? Então aí você vai ficando mais longe do gosto popular. Gosto popular também é um negócio, um gosto de massa. Na minha cabeça, por eu ter ouvido Jovem Guarda, por eu ter me formado de comunicólogo, eu gostaria de ser um compositor mais simples do que eu sou. Eu precisei de um bocado de psicanálise na cabeça para eu relaxar e assumir o meu vocabulário, a minha experiência psíquica, a minha viagem cultural, minhas loucuras, e deixar um pouco. Eu segurava minhas composições na rédea, que nem quem segura um cavalo bravo assim, para eu não ser muito difícil. Por 2 motivos. Um, que eu achava que eu precisava ser mais comercial para ganhar a vida. Mas o outro, que num país da renda concentrada, que nem o Brasil, da educação, do pouco acesso à educação e aos bens culturais, livro, disco, eu pensava, eu preciso ser mais simples. É quase ofensivo eu ser muito louco, muito refinado, muito erudito. Eu relaxei com isso. Mas então eu estava preocupado com muitas coisas quando eu compunha. Essa coisa das bolhas, do país ser um país segregado, né? Um país que tem pouca livraria, pouca biblioteca, né? Porque um livro custa 80 pau, cara. Sim. E na pandemia, que nem, eu sempre fui pilhado com isso. Mas na pandemia, quando precisou, para receber o auxílio, quando precisou as pessoas terem um acesso à internet, metade do país não tinha, cara. É verdade. Se não entra no SUS porque não tem internet, ele também não tá no Spotify. Sim. Então, não adianta eu achar que a minha bolha, né? Essa noção de bolha para mim foi sempre muito clara. Essa coisa do país da renda concentrada. Então, a minha carreira de músico, ela sempre foi num lugar sitiado. Por um lado, eu queria ser o Elvis, logo eu saquei que não rolava, mas sempre eu tenho esse desconforto, né, de ser um compositor popular que não é exatamente popular. Mas assim, tem uma coisa que acho que a sua música mais conhecida, mais famosa, eu acho, que é Trovoa. Trovoa. É uma música que, assim, ela não tem uma métrica simples, ela não tem... E mesmo quando não é show seu, por exemplo, já vi shows com outros artistas cantando essa música, com públicos diferentes do público que normalmente vão ao seu show, todo mundo sabe cantar a letra inteira, de cor. É quase um faroeste caboclo, aquilo. Mas Entendeu? é um mistério, né? É um mistério, mas assim, isso. Mesmo você falando, beleza, eu não vou fazer 4x4, tal, parte A, parte B, tal, não sei o que mais. Você consegue fazer um negócio que... Não, mas a minha tese é a seguinte, eu sou cheio de tese, né? Sim, então, não, mas ela tem um tamanho grande no mundo alternativo, que é um mundo que consome coisas malucas, né? Se você pegar no meu show, eu estou fazendo Todo Mundo Vai Sofrer, da Marília Mendonça, que é uma artista que eu sempre gostei muito. Ali tem esses elementos da canção super popular de indústria. Quando ela fez a live dela na pandemia, que foi a maior live do mundo no YouTube, ela teve o quê? 40 milhões de acessos, né? Trovoa, vamos dizer, para o habitual do meu trabalho, ela estratosférica. Sim. Mas ela deve ter quanto? Se a gente entrar aí na plataforma, 2 milhões? 4 milhões? Vamos ver agora. Em 10 anos, 15 anos que tem essa música, né? É o tamanho do mundo alternativo. Eu calculo quanto será o público alternativo, de música alternativa no Brasil? 10 milhões de pessoas? Sendo muito otimista. Num país de 220 milhões, né? Mas aí vem uma questão que sempre me atormenta, assim, né? Até porque eu também... Desculpa. Sempre fui no mundo mais alternativo ainda, né? Tipo ali. Mas é uma coisa que eu pensei... Eu sei que é uma coisa cultural, a imprensa musical, as rádios, isso faz muita diferença. Mas você pega, por exemplo, um país como a Inglaterra, é muito fácil para alguém que faça um som um pouco diferente, ter um reconhecimento, se ouvir tocar no festival. Agora mesmo, teve uma banda que... Agora me escapou o nome, agora que tocou aqui até...
já vou lembrar, que é uma banda super difícil. E ela foi tocada, ela tocou Mas nesses esses bares. países da Europa, Estados Unidos e Japão, é mais homogêneo, Eles eles têm uma classe média grandona. Exatamente. Então os malucos estão mais perto da indústria. O Mulheres, ali no tempo do Midani na Warner, e outras bandas alternativas, a gente chegou a estar na Warner. Sim, Hoje sim. não estaria. Mas assim, o que eu penso assim, como abrir a mente das pessoas para isso? Porque música é música, né? Tipo, a gente também categoriza um pouquinho assim, mas eu sempre fico um pouco pensativo, porque assim, se você pensar bem, é isso que você falou, a Warner teve mulheres negras, teve uma época ali, sei lá, eu acho que se você pensar pros anos 60, a Jovem Guarda foi uma coisa muito... Da Jovem Guarda, Tropicália, foram umas coisas que trazia uma criatividade, um respiro maior, e as pessoas gostavam disso. Eu não sei, próprios Novos Baianos, que a gente já citou aqui também, assim, sempre teve isso. Até nos anos 80, ali, se pensar bem, a Blitz era uma coisa que era diferente. Né? Por mais que fosse pop comercial. O próprio rock brasileiro O rock trouxe brasileiro. E hoje em dia, assim, eu tenho um pouco de aflição, porque eu vejo que, assim, tem compositores incríveis, tem artistas bons, mas, de maneira geral, a música não está mostrando essa expansão, né? Eu acho que tá. Só que não é na nossa bolha. Então, mas... Marília Mendonça é um ponto fora da curva. Absolutamente fora Sim. da curva. Sim. Ela era uma porra louca, criativa. Eu acompanhava a rede social dela. O jeito que ela faz rede social, era louco igual o jeito do Mulheres Negras fazer, que engajava o público. Então, sabe, artista que tem o instinto selvagem do pop, como a Madonna Sim. tem? Sim. Marília Mendonça tinha. E os produtores que cercavam ela tal. Sacaram isso, né? O problema, a característica, quando eu fico muito de olho na coisa popular zona, é que quando você pega, se ouvir a Rádio Nativa uma semana, você vai ver que tem invenção lá. O problema é que Sim. quem reproduz muito, quem vende uma Ana Castela, né, que toca 40 milhões de vezes por semana, a margem de manobra para ser maluco é muito É pequena. muito pequena já. Mas tem. Ali você tem loucura para as multidões. É uma gota. É que nem no teu perfume que é a essência, o perfume que é a água de colônia. Sim, sim. Então, na música de massa, é por conta-gota. A guerrilha é feita por conta-gota. A Marília Mendonça, ela tinha um pouco mais que um conta-gota. Ela tinha uma xícara de café. A Ana Castela eu acho interessante também. É um chute no balde do sertanejo. Porque ela não lança álbum. As músicas são pré-fabricadas numa produtora lá de Londrina. É junto com groove e remix de funk. É um negócio esquisito. Eu não consigo entender bem. Tem Tem investimento grande ali o também. nome disso, tem uma putaria lá. Lembra o Pinóquio? Lembra a história do Pinóquio? Sim. Que chega aquela raposa e fala, chega aí, vem comigo que eu vou te botar para trabalhar no teatro e no circo, você vai ser famoso, vai... Pô, né? Então, essa raposa são esses produtores, que nessa agência lá chama Agroplay, Sim. né? Esses são fabricantes de... Então, num certo sentido, aqui no Brasil, o que é a Beyoncé, a Lady Gaga da gente? São esses caras de grande vendagem, de grande consumo, né? Nós aqui, isso também eu penso, um artista como eu, que depois de 40 anos na estrada, eu descobri que hoje eu consigo colocar 60 pagantes num show fora de São Paulo. Isso é coisa pra caralho. É muito. Eu levei 40 anos pra fazer isso, ralando, né? Toquei muito show vazio. Fiquei muito tempo sem tocar, às vezes, né? Qual é a função desse mundo alternativo malucão? A gente é viveiro. Viveiro. Se for no Ibirapuera tem um viveiro, na USP tem viveiro. Tem gente que refloresta, faz viveiro. São umas plantinhas desse tamanho que vai virar um carvalho de 100 metros de altura. Tá, eu não toco no rádio, ninguém sabe quem eu sou, eu pego o Uber, o cara fala, o que você faz? Sou músico. Como é isso? Sou músico alternativo, eu preciso explicar pro cara o que é música alternativa, né? Porque o cara ouve gospel, o cara ouve piseiro. Piseiro. Que é um outro universo também, o piseiro. Só que, quando a Marília Mendonça tinha, o cara me mostrou isso, quando ela tinha 15 mil seguidores, não 15 milhões, tá ela no camarim cantando trovô no violão de aço. O cara me mostrou. Então a gente é pequenininho, mas muitos desses artistas grandões, eles são xeretas. São, sim. Artistas estão no mesmo barco. Pode ser o cara mais reaça,
ou o cara mais maluco, a gente está em lugares diferentes do barco, mas a gente está no mesmo barco. Se afundar a música pop, o fodão afunda junto comigo, né? Então a gente funciona como um viveiro. Muitas vezes o cara vem ver uma coisa que um pequenininho fez. As maluquices que a gente pode fazer num show de 40 pessoas, essa coisa que eu tô perto do público, eu improviso, eu ouço ele, muito artista grande vem ver. O Mulheres Negras, que era uma banda bem alternativa, eu acredito que não foi uma das primeiras. Tinha a Bethânia fazia isso, outros, a ter iluminador. O Mulheres Negras era uma banda de 2 caras no palco, Conceito. 6 na equipe. Uhum. Então tinha um produtor, a gente mandava uma newsletter antes da internet. Sim. A Eu gente assinava newsletter. a gente tinha um hold, porque era um palco difícil de montar. A gente tinha um iluminador de teatro, que era o Guilherme Bonfante, e um técnico de som, que era o Evaldo Luna ou o Nivaldo. 2 caras que em 6 meses, o Bonfante já estava trabalhando com o Titãs, o Evaldo e o Nivaldo estavam trabalhando com a Daniela Mercury. Os caras vêm, é igual você faz o juvenil aí no interior de São Paulo, o Eric do Palmeiras. O Real Madrid vem e compra. Sim. Então, a indústria, ela tá de olho. O Mulheres foi parar na Warner porque o Pena Schmidt viu um show do Mulheres em 85, numa biblioteca infantil em Vila Mariana, num dia de chuva, tinha 4 pessoas. Era o Pena Schmidt da Warner. Esses caras, eles precisam de novidade, né? A roda da indústria precisa de novidade, precisa de redundância. Mas é aí que eu falo. Você me arranja mais uma aguinha? Sabe o que é isso? Agora é o momento, hein? Agora é o sem momento, dedo. hein? Sem Atenção. dedo, hein? Atenção. Olha, e sem gelo que é melhor. Não, gelo aqui a gente não quer matar Matar cantor. cantor nenhum. Mas você sabe Mas que diga lá. é isso que eu sinto um pouco de falta, assim, de... Que eu, quando era moleque, uma coisa que me despertou, assim, interesse, vontade de fazer músicas, foi ver shows como o seu. Daí eu comecei a tocar guitarra depois de ver o Manga tocando no Premier. Maravilhoso, né? Foi um dia que eu saí de um show do Premier em São Bernardo, inclusive. Teatro Com Cacilda Becker. É. Vou falar que uma vez esse senhor aqui chamou a molecada pra fazer concurso de dança em cima do palco lá no Cacilda Becker. E você tá. Botou os meninos pra dançar com o menino, eu fui lá dançar com os meninos também. Pois lá. é. Foi no Mulheres ainda, isso? Foi nos Mulheres. Tinha um concurso de dança. E eu lembro que eu fui ver um show do Premier, eu saí e falei, cara, eu não vi a banda, eu vi o cara tocando. Eu sempre falo, né? Que tinha 15 anos, falei, quero tocar igual esse cara, eu nunca cheguei nem perto. Porque o Manga é monstruoso, né? O Manga é um absurdo. Mas eu lembro que, assim, tipo, por mais que nunca tenha sido, sei lá, um fenômeno de massa, talvez até um fenômeno mais paulistano, mas tinha a vanguarda paulistana que era muito interessante. A gente gostava de ver aquela novidade, trazia um frescor. Eu lembro, depois daquilo, eu lembro, sei lá, claro, né, teve o rock nacional, o momento do punk, do pós-punk, umas coisas interessantes. Mas eu acho que eu já falei isso aqui também, mas desde o Mangue Beat eu não vi nada, assim, que estimulasse essa coisa, assim, né? De maneira geral, dentro de bolhas, assim, mas eu sinto falta disso. Eu não sei se eu estou errado, eu queria saber a sua opinião, mas eu acho que falta uma curadoria hoje para a música. Eu acho que, como a gente vive em muitas bolhas, cada bolha tem a sua curadoria. Então, Mangue Beat, anos 90, foi a última época que a indústria fonográfica possível isso, mandava né? tudo de uma vez só para todo mundo. Sim. Hoje não tem jeito, cara. Você entra na plataforma, tem tanto subgênero, cara, tem hora que eu fico tonto e falo, não, eu vou ouvir um jogo de futebol no rádio, porque eu não aguento, pois é. né? Eu acho que tem curadorias boas. Eu acho que tem sim. Mas o que eu falo, assim, no sentido, assim, por exemplo, eu sempre falo que a gente nunca teve tanta informação, né? E ao mesmo tempo tão pouca informação. Porque, por exemplo, se eu entrar hoje aqui no Spotify, o que saiu de novo, como é que eu vou achar, onde eu vou... Então, sei lá, tinha uma época, como acontece na Inglaterra, tinha o John Peel, o Steve Lamar. Super importante. São caras, como foi o Kid Vinil aqui, É. assim, né? Hoje em dia eu sinto falta um pouco dessa informação musical, de alguém com essa generosidade, ou um canal como a MTV, alguma coisa que pudesse dar uma... Eu acho que Uma em bolhas acho que clareada você nisso, encontra né? isso. É. Eu acho Em que tá bolhas. fragmentado. Tá muito Tá fragmentado. Mas eu acho que assim, é claro que a gente está falando entre pessoas que vivem de música, gostam de música, trabalham com isso, mas eu falo assim, o público geral desconhece a bolha que está ao lado.
Sim, mas É. isso é a coisa moderna. É. Isso é o tempo que a gente vive. Eu fui criado, sou corintiano, meu pai me levava no Não vamos estádio. falar sobre Corinthians hoje, Maurício, por favor. Não vamos falar sobre Corinthians hoje, por favor. Não, eu vou falar só da arquibancada para trás. Que tá? bom. A gente ia ver um Corinthians e Palmeiras, no Morumbi, domingão, metade Palmeiras, metade Corinthians. Hoje não. Nem no futebol se juntam as bolhas diferentes, né? Aí nós estamos falando de bolha no tempo do algoritmo. Uma Sim. coisa é você falar da bolha do rock pauleiro, ou do punk, ou da new wave, ou do que for, da bolha do baile da saudade, do Aguinaldo Raiol, é uma bolha também, né? Mas ali era um mundo analógico, podia vazar. Meu, o algoritmo, cara, ele segura, o algoritmo parafusa as coisas, cara. Pois é, Não tinha um bagulho na indústria fonográfica chamada crossover, sim. o cara que varava de um gênero pro outro, Sim. né? Exato. Ué, é difícil, não tem. Hoje eu não sei se dá para ter crossover se não tiver a segunda intenção da indústria fonográfica de Exatamente. deixar um cara ir de um gênero pro outro, Exatamente. né? E como é que você faz, por exemplo, você tá dentro das plataformas competindo não de igual para igual, né, mas com Ana Castela, com Beyoncé, com Lady Gaga, com o Jão e tudo mais. Como é que você faz, assim, tipo, pra driblar o ritmo do algoritmo dentro dessa onda? Ou não Não dribla, tem né? como, né? Cara, sabe a expressão fulano tá abaixo da linha de tiro? Uhum. Eu sou traço, sou um tipo de um zero. Isso me dá muita liberdade e não me dá dinheiro, né? Porque eu tenho as músicas editadas e tal, eu ganho uma merreca. Você é dono de todo o seu... A O Ana seu- Castela, a Lady Gaga, a Beyoncé, elas não competem comigo. Elas competem entre elas. E não compete, tem pra todo mundo, né? Uhum. O mundo tem 7 bilhões de habitantes, 8. Mas o meu mundo tem o quê? 100 mil pessoas. Eu tenho 20 mil seguidores no Instagram e mais os 20 mil no Spotify. O Trovo eu vi aqui, É. na sua gravação do Pra Marte, tem 1.800.000 execuções. Então, se a gente acha que talvez tenha 10 milhões de consumidores de cultura alternativa no Brasil, eu preciso chegar nesses 10 milhões. Sim. Esse é o teu universo. Só que o mundo alternativo ele é muito fragmentado Mais também. ainda. É. Então vamos dizer que desses 10 milhões, isso que eu estou sacando ao longo de esses 40 anos, eu chegar, isso é uma coisa. Meu, Pena Schmidt é um cara que vocês têm que trazer aqui. Vocês já ele trouxeram faz. ele? Não. Pena, uma vez na abertura de uma Sim, será que foi a primeira Sim? O Pena falou numa abertura da Sim, sobre a passagem da indústria fonográfica para o mundo das plataformas. Uhum. Foi a primeira? Não sei. E eu estava lá assistindo. E o Pena me citou. Eu estava lá com a minha mochila, como estou até hoje. Ele falou, antes tinha indústria fonográfica, milhões de caras. Hoje tem aquele artista que está com a mochila nas costas, na mochila tem o equipamento dele inteiro, e ele sai por aí, o patrimônio dele é ele, e ele vai tocar para 40 pessoas. Quando eu ouvi o Pena falar, ele até me apontou. Quando eu ouvi o Pena falar isso, me deu uma paz. Porque ali no Mulheres, a gente tocava para 1.000 pessoas, era outra época, anos 80, estava mais perto do mainstream e tal. E o meu público foi baixando, o número de artistas foi aumentando, a cena alternativa foi se fragmentando. Então hoje eu entendo que conseguir esses 40, 60, 100 pagantes, isso é muita coisa, é um estádio, né? Porque é tudo muito fragmentado. Então, para eu chegar nos meus 100 pagantes em São Paulo, para eu encher a casa de Francisca, levou muitos anos. Entre 98 e 2005, eu não tinha público. Eu quase não fiz show. Eu não gravei coisa inédita. Eu gravei coisas eventuais. Gravei um disco de cover. Uhum. Então eu gravei em 98, Mergulhar na Surpresa. Eu fui gravar um autoral em 2007, que é o disco que tem Trovô. Que eu achava que ia ser meu último disco. Eu pensava assim, tô de saco cheio. A minha expectativa estava grande. Não tem público. Vou gravar isso aqui. Eu ganhei um Petrobras Cultural, que a minha produtora na época entrou. Dava tipo uns 80 pau. 80 pau, meu, faria 10 discos, mas eu preferi fazer um e pagar os caras que tocaram de graça em um monte de disco meu, né? Certo. E não sobrou nada pra mim, mas eu fiz o disco. Aí, gravo aqui, vou escrever como eu falo, vou gravar com meus amigos,
as canções que nem Trovoa, que tem 6 minutos, ninguém vai ouvir essa merda mesmo. E pronto, ninguém mais me enche o saco, eu vou pro interior, vou criar galinha, vou trabalhar num banco, vou trabalhar de freela para jornalismo que eu estudei. Chega, tô de saco cheio. Porra, eu criei 3 filhos, que eu fui de biscate, minha mulher assalariada professora. Então tinha a coisa dos filhos também. Sim. E eu virei músico aos 25 anos, então para mim era uma profissão. Eu não era sonho de criança, eu nem sei o que eu queria ser. Eu caí lá. Se eu não conhecesse o André Bujanra, eu não estava aqui agora. Casual, total, né? Então, do que eu tô falando mesmo? Como é que você deixou seus filhos Bolhas. virarem artistas? Puta, cara, eu não queria. Quando o Martim falou que ia ser. Porque você não falou, Mas isso vai não é- fazer eu acho que engenharia, isso- medicina, Isso não é questão de escolha. direito. Não é questão de escolha. Eu sei, Não, mas o Martim é possesso. O Martim é igual o André Bujanra. Esses caras com 5 anos de idade, cai um violão na mão do cara, o cara só faz isso o dia inteiro. O Martim, ele tem... O Martim é aquilo que eu falei, bicho selvagem do pop, o Martim é. sim. O André é mais um bicho selvagem da música. O Martim é um bicho selvagem do pop. Porque o Martim é muito músico, mas ele tem essa noção de carreira. Desde pequeno. Eu não tinha isso, né? Só uma coisa, Martim Tim Bernardes. Tim Bernardes. Eu estava falando do que? Bolhas, dos 60 pessoas, Sim. da fragmentação do público, né? Então, num certo sentido, se eu tenho um público, se eu consigo viajar por aí, fazendo parcerias com casas pequenas, como eu vou agora para Curitiba, Floripa e Blumenau, tem alguns lugares desses, que você toca para 60, 80, 100 pessoas. Qual que é o problema? Eu volto para casa, eu preciso pagar o Tonho, que é o guitarrista que está comigo, Tonho Penhasco. e a minha produção, Tonho Penhasco, maravilhoso, que é um guerreiro. Ele está comigo querido, Tonho Penhasco. porque ele ama a arte e a guerrilha, porque ele podia não estar, né? Sim. Não paga as contas. A bilheteria não paga as contas. E você faz um Sesc cada 2, 3 meses, Exato. cada semestre, né? Com sorte. Com sorte. Então, se o teu trabalho se encaixa na curadoria do Sesc. Às sim. vezes encaixa, às vezes não encaixa. O meu mesmo, teve épocas que não encaixou, teve épocas que encaixou. Tem épocas que você está mais visível, né? Então, o que é o problema no Brasil? Essa tal de renda concentrada, o mundo alternativo não cresce. Vou fazer um parênteses para falar sobre sustento. Em 98, morreu meu sogro, minha mulher ganhou um dinheiro. Eu falei, cara, tô devendo o disco, deixa eu pagar o disco. Não, a gente vai torrar isso. O dólar estava 1 para 1, nós passamos 20 dias nos Estados Unidos. Nós fomos de Los Angeles para Nova York, por terra. Aí, em Nova Orleans, eu fui numa loja de disco, que um cara estava lançando um disco, um cara independente. Um cara daí que toca Cajun, sanfona com rock and roll. Zydeco, né? Zydeco. Zydeco. A loja tinha a característica, ela só vendia discos de artistas de Nova Orleans. Cara, era uma loja enorme. Eu falei, como que uma cidade tamanho de Goiânia, que é Nova Orleans, tem uma loja inteira de discos só dos caras aqui? Indústria, né? Sim. Aí eu vi o cara, legal, super reba, cara. Qualquer show meu, vagabundo, tinha muito mais estrutura técnica do que o cara. A gente pensa que é americano, né? Aí eu fui falar com o cara, e aí, pô, bem independente, que som bacana. O meu pai era sanfoneiro, meu avô era sanfoneiro, aqui em Nova Orleans tem esse mercado, tá. E aí, o que você vai fazer o resto do ano? Eu pensando, né? O cara faz um show, deve trabalhar de mecânico, né? Que nem eu fiz um monte de coisa. Vou tocar na noite, né? Não, aí o cara me chegou com um caderno, uma brochura impressa. Ele era o meio do ano. Porra, ele tinha uns 80 shows. Centro Comunitário de Jacksonville, Rádio Universitária de Fort Knox, não sei o que. Aí você tem um As circuito, cidades né? pequenas. Exatamente. Você tem um circuito. Porque tem grana e consumo e indústria. Aí que você entende que o Brasil, a gente tem a música rica, mas o mercado de música não é rico. O mercado, são 40 artistas. O mercado é cruel aqui no Brasil. Mas é cruel porque o país é cruel. Exatamente. Cara, eu tô chegando de um velório lá na Raposo Tavares. Meu, a quantidade de esgoto a céu aberto que eu vi, casa, barraco, meu, pô, a gente é a 8ª economia do mundo, cara, né? Então essa desigualdade, ela se reflete na indústria fonográfica. Você não consegue se sustentar
sendo artista alternativo. A menos que você more numa república tal. No tempo do Lula, eu até, antes de vir aqui para conhecer vocês melhor, no sentido bíblico, eu vi um trecho da conversa com o Fabrício Nobre, que é um cara Sim. que eu adoro. Sim, eu sim. acho uma cabeça importantíssima. Esteve aqui. E ele fala, e eu já conversei isso com ele, desse período em que teve os festivais, né, e o Fora do Eixo, mas isso era um troço bancado pelo governo. Sim. Não é um dinheiro que vem da sociedade, bolso, bilheteria, né? Importantíssimo, porque botou artistas na roda, produtores, um circuito. Mas no fim da Dilma, que a Petrobras tirou dinheiro, acabou tudo. Acabou tudo. Né? É muito difícil para o artista alternativo viver sem subsídio no Brasil. A música é maravilhosa, a profissão é muito difícil. Então, eu sempre biscateei. Eu não sustento um filho fazendo show para 40 pessoas. E pagando passagem, pagando hotel, rachando com o dono da casa. Sim. Né? Quando você lançou o Micro, né? Eu vi mais um show seu, né? Onde você falando que assim, a história do Micro era ter um jeito barato de cair na estrada, né? E hoje a gente vê que alguns artistas fazem isso também. Então assim, sei lá, falar por exemplo do Benegão, né? O Benegão tem o Planet Hemp, né? Que é o que bota ali dinheiro dentro de casa, tem os seletores de frequência, tal, não sei o que mais. Aí assim, tem ele voz e violão fazendo caíme, se não tem ele discotecando. É essa saída mesmo, Maurício, para fazer a roda girar? Olha, para quem é bem independente, que nem eu sou, tem que ter outro trampo. O Drummond, o Manuel Bandeira, o Vinícius de Moraes, todos tinham uma profissão fora da arte. A arte não segura. Especialmente a arte mais criativa, mais alternativa, mais experimental. Não segura. Né? Então, acho, se você consegue fazer as coisas dentro da música, melhor. Discotecar, produzir um disco. Né? Eu não tenho essa formação de música, de músico. Por exemplo, o André Abu segura muito com a trilha para teatro e cinema. Ele é maestro e tal, né? O que eu fiz? Fazia texto, dava oficina, dirigia show, produzia disco. Uma época eu era MC de projetos de formação de público. Se me dá um microfone, eu saio falando do cultura artística, no interior. Uma época eu fui repórter de programas de segurança de trânsito para criança na TV Futura. Sim. Traduzi manuais de instrumentos de marcenaria. E por aí afora. Teve o seu trabalho com publicidade. Publicidade foi super importante. Me deu liberdade para gravar 2 discos. Porque normalmente eu nunca gravei em lei de incentivo. Então, eu acho que é inevitável o artista mais alternativo ter que fazer outras coisas. Se puder ser dentro da música, melhor. Então, tem muita coisa dentro da música. Você pode ser produtor executivo, DJ, fazer vocal. Muitas cantoras que eu conheço foram, nos anos 90, vocalistas de caras sertanejos. É legal se tocar com um artista mainstream. Mesmo o time que tocava pro sertanejo era um time do jazz, da música instrumental de São Paulo. Faísca, gente, o outro Infante, o baterista. Exato. Caras super bons que tocavam Álvaro lá. Gonçalves, eu chego a tocar também. Né? Que é legal, isso é uma coisa da indústria, né? Sim. Tocar em casamento, né? Eu tomo Uber por aí, eu vejo que muito cara, outro dia eu tomei o cara falou, isso aí é um saxofone, você tá carregando. Que sax é? Muita gente toca na igreja também. O mundo gospel é muito forte. Sim. Né? Então, como eu não tinha esse manejo, eu não sei tocar violão direito. Então não dava para eu fazer freela. Fulano pintou uma gig. Gig é o trabalho de freelancer. Sim. Não consigo. Vou fazer trilha, não tenho bala para isso, né? Então eu fui fazer coisas fora da música. Tem um lado ruim, porque teve períodos da minha vida que eu tive muito longe da música, do palco e da linguagem de escrever. Os meus ciclos de escrever disco autoral são de 5 anos, 6 anos, porque às vezes eu estou caçando a vida e não dá para escrever. E produzir um disco custa dinheiro, enche o saco. Eu não tenho saco de gravar disco toda hora. Às vezes não tenho o que dizer, né?
Então eu achava ruim, cara. Às vezes eu pensava, pô, será que eu não vou mais voltar pra música? Será que não tem mais espaço? Será que eu não tenho mais tesão? Será que eu não tenho mais inspiração, né? Aí vinha uma safra e eu voltava. E se por um lado eu ficava com medo de estar muito distante da linguagem, hoje eu olho para trás e penso, eu estar fora da música é bom. Foi bom. Porque eu também consegui olhar o mundo fora da bolha do músico. Uhum. Então, tipo, teve um ano que eu fui para a cidade de Matão, perto de Araraquara, Conheço. umas 40 vezes, porque era lá que eu era mestre de cerimônia de formação de público de música erudita. Meu, eu entendi como funcionava Matão, o interior, parava na Washington Luiz, você ia num posto, você vai no interior, o Tonico Tinoco foi tocar lá, o Quarteto de Corda de São Paulo foi tocar lá, você conversa com um público diferente. Descobri onde era a casa que os Rolling Stones foram para Matão. Eu descobri a casa. Da viola, tirou a afinação. Então, são coisas que só se você tá fora da música... Aí eu fui na padaria, aí você conversa com o cara da padaria, vem aqui, vem no fundo, toma uma cachaçinha comigo. Aí, pô, ali é a estação de trem, porque aqui passava Araraquarense. Você ouve umas conversas que, quando a gente é artista, a gente trata de temas muito loucos, gigantes. Sim. E às vezes você vai na padaria, você vai no mercado, você conversa com os caras que não são músicos. Por exemplo, uma vez eu estava num boteco, tomando um café. São Paulo é isso, você toma um pingado na padoca. Sim. Tô tomando café, aí para um cara do lado começa a conversar. Conversa de paulista, né? O cara, que você faz? O cara lá era vendedor numa concessionária da Volks. Legal. Conversa com esses caras, né? Às vezes, quando você é muito músico, você só conversa com músico e produtor, né? É. E você? Sou músico. Músico? Que legal. Você toca na Globo? Não toco na Globo. Músico independente. O que é músico independente? Aí você gasta 10 minutos para explicar. O que é, entendeu? Aí o cara me perguntou assim, então explica um negócio para mim. Explico, vamos lá. Por que na música paulista o artista só se fode? Eu falei, caralho, como assim? Isso é uma visão popular. Sim. O cara tá analisando. Como assim? Não. O Vanzolini, aquela música lá, Praça Clóvis, ele vai pra Praça Clóvis, o cara rouba a carteira dele. Tá. O Adoniran, Trem das 11, ele não fica com a mulher porque ele tem que cuidar da mãe. Tá. O Racionais, ele sai de casa, toma geral. Tá. Por que os carioca, tudo é lindo, tudo é amor, e aqui em São Paulo a gente só se fode? Eu não soube responder pro cara, mas você pode crer que eu passei anos a fio pensando por que São Paulo era diferente, né? Se a gente for pensar, tinha as grandes rádios no Rio nos anos 20, 30, 40, a Globo no Rio e as gravadoras no Rio. Sim. São Paulo ser o centro da música pop é uma coisa dos anos 2000. E dos anos 90, por causa do Baixo Augusta, a música, o techno, né? Uhum. E o rap. Mas é coisa alternativa. A grande música comercial, ela vinha do Rio, né? E se você é alternativo, porra, que de vinil, sou boy, o cara vai tomar o ônibus, cai a marmita dele, meu. Super paulista, porque a gente vivia a vida real, a gente... Pô, vejo o Corcovado, Azul, o Grande Amor, o avião descendo. Aqui em São Paulo era o Kid Vinil caindo do ônibus, o Racionais tomando geral. O Adoniran vendo derrubar a maloca. Sim. E eu indo na padaria fazer trovô, cara. Aqui não tem glamour. Porque é uma cidade muito da cultura alternativa. Foi a conclusão que eu cheguei. Eu não consegui responder isso pro cara. Eu falei, eu só fiquei, não sei por que a gente só se fode em São Paulo. Não sei. Mas é engraçado que São Paulo é um lugar da cultura alternativa e faltam lugares alternativos, né? Hoje em dia. Tem poucos. Eu lembro que teve uma época que você tinha o Carbono 14, o Satã, tinha show ali na FGV, verdade. Tinha um circuito que era maior, né? Talvez muita coisa esteja acontecendo na internet, não sei. Ou os caras estejam viajando para fora, não sei. Eu não sou muito saudoso com as coisas, mas isso eu sinto falta de um circuito. Hoje em dia o Sesc que acaba salvando assim, não precisa ser novas, nem assim lá, que nem você está falando de casas da década de 80. Pegar ali
aquele período 2009, 2010, pô, você andava ali na região da Augusta, tinha a Astronet, tinha o Alts, tinha lugares. Mas ali era um público muito específico, Ali um tipo de música muito específico. A Fan House. Tinha um lugar que eu nunca lembro o nome, que era incrível, que era aqui no Paraíso ali. Tinha muitos shows. Foi o Mambembe, Espaço Mambembe. Sim, que virou estacionamento do Santa Joana. Que assim, o Mambembe... Já vi show do Maurício lá também. O Satã, num determinado momento, Carbono 14, Centro Cultural, era múltiplo, cara. Sim, você ouvia de tudo, assim, né? Mas antes tinha, eu não sei se é impressão minha, mas ali nos 80, 70 para 80, até 90, eu acho que como tinha uma cena de rock com muita banda... O rock monta a casa. Eu ia no Napalm. Eu não sei dançar, mas eu ia no Napalm e ver as bandas. Sim, né? Sim. Napalm era uma pequena casa na Marquês de Tu, perto da Amaral Gurgel ali. Sim. Todas as bandas legais de São Paulo tocaram no Napalm. Muita banda, né? E tinha outras casas como o Napalm, né? Porque tinha muita banda de rock. Hoje eu não sei se tem tanta banda de rock. Sabe o que eu ouvi outro dia? Alguém me falou, acho que foi um cara no Uber. O Uber é a maior fonte de informação. Sim. O cara falou, tem a maior cena de heavy metal em Osasco. Tem isso? Não sei. Falou, tem muita banda em Osasco, banda de rock. Eu não acompanho, não tô na noite, mas não sei. E o rap Osasco, também. Não sei te falar, mas aqui... Osasco eu não sei. Em São Paulo tem muita banda nova. E onde que elas tocam? Em lugares cada vez mais restritos. Porque hoje em dia você tem, tipo, um circuito de 5 casas. Outro dia eu fui tocar com uma banda... Fui fazer uma participação no show de uma banda que eu adoro, que é o Echo Upstairs. E foi num lugar na Barra Funda que era literalmente, você chegava, era uma escada, subia, era uma casa, tocava no chão com a banda levando equipamento. Então, essas são as soluções que eles estão achando hoje. Toca em alguns lugares, assim, tipo, minúsculos, assim, cabe 30 pessoas. Que é um público bom. Sim. Mas eu acho que assim, tem uma coisa que eu sinto falta. Não tem estrutura para isso. Mas que é uma divulgação, por exemplo. Como eu saberia que tal show está acontecendo? Ninguém sabe hoje. Falta né? um guia de cultura. Daí, mas como é que vai ter um guia se tudo é fragmentado? Pois é. Mas tem que ter um cara. Aí, desculpa te interromper. Muitas vezes quando eu vou tocar fora de São Paulo, no interior, alguma cidade menor, tem uma casa legal, como tinha o gig em São Carlos, do Ricardo, né? Às vezes é um maluco que segura uma cena. Exatamente. Então, como é que teria essa divulgação? Tem que ter um maluco. Ou um lugar que você saiba, assim, que eu sinto falta hoje em dia, assim. Antigamente, sei lá, você ia em lugares, por exemplo, Espaço Retrô, toquei muito lá. Você não sabia o que ia ter, mas sabia que ia ter coisa que legal. ia ter alguma coisa legal acontecendo lá. Você ia lá e descobria coisas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu vi Zadok Moy, por exemplo. Foi incrível, assim, foi muito legal. Agora, eu não sei, cara, tipo, tinha um lugar que estava cumprindo um pouco isso, que era o Sicília, que fechou, né? Sim. Sicília Cultural, que foi uma grande perda aqui para São Paulo. Foram roubados na feriado de Páscoa, uns noias entraram lá, roubaram equipamento, microfones, PAs, até disjuntor. É o risco do negócio, né? Se você vê uma casa como a Francisco ou Bona, elas estão nessa música, como é que eu chamaria isso? Essa música de cantautor, de autores, né? Música autoral. São lugares que depois de muito tempo, é um lugar que o público já vai sem saber quem vai tocar. Sim, exatamente. Também não são muitas. Eu não sei o quanto a pandemia detonou aí, né? Porque é um mercado em que algumas casas ficam, mas muita casa cria... Puta, essa casa é legal, dura 6 meses e acaba, né? Sim, exatamente. Tem isso também. Porque São Paulo tem uma oferta muito grande de música barata ou grátis. A gente gosta do Sesc. O Sesc é super legal. Sim. Mas o Sesc oferece o meu show a R$20 na meia. É o mesmo show que se eu for fazer numa casa, ele tem que custar 80. Sim. Né? Que também não é caro, né? Então, tem a virada cultural. Ela mudou de caráter, mas é de graça. Tem os CELS, tem os teatros da prefeitura, tem o SESI, tem o Itaú Cultural. É tudo de graça, né? Então, e tem muita música boa aí, né? Sim. Então é difícil uma casa pequena, vamos dizer que eu vá com uma banda de 4 caras para uma casa de 40 lugares. Não paga. Se ele tiver cozinha, ele vai vender comida, vai vender bebida. 40 caras, vamos dizer, não consegue vender a 80, que venda a R$30. Quanto é 30 vezes 40? 1.200. 1.200.
Vamos dizer que fique metade para casa, 600 para casa. Eu vou embora com 600 contos. Se eu estou com 4 músicos mais um 150 produtor, pra cada um, 100 reais. né? É um dinheiro muito curto. Um E a lugar- casa não aguenta também. E você, Sim. mas você citou E um lugar... outra coisa que acontece também, que é importante, a gente está passando nessa cidade, onde as pessoas se fodem muito, né? Pela especulação imobiliária. É, Sim. Que tem acabado com muitos lugares. Mas assim, Tinha aqui perto, em frente ali ao Unibis Cultural, tinha um lugar chamado Baderna, sei. que era um vegano, e ele tinha no fundo um quintal onde rolava banda tocando, artista tocando, tal, não sei o que mais. Estão construindo um prédio ali, onde era o mas Baderna. tem exceções, né? Você citou uma casa que foi sobrevivente de tudo isso, da especulação imobiliária, né, de ser uma casa relativamente pequena, mas que tem para mim, assim, é um exemplo que deveria ser uma casa, que é o Bona, né? O Bono. O Bona é um lugar onde música é tratado de uma maneira como Sim. deveria ser tratado em todos os lugares, né? Pelo tamanho e estrutura da casa, Sim, eles sim. pagam muito corretamente, né? Come bem, é um lugar O agradável. Bona Francisca, agora eu toquei num lugar em Belo Horizonte, parece o Bona assim, é de uma professora, uma cantora e professora de canto, chama Casa Outono. Então tem essas pequenas casas, aí eu tenho a casa pequenininha, dos 40 lugares só tem bebida, bem palco, como era o Puxadinho da Praça, ou sei lá. Sim, Aí tem essa casa que vai crescendo um pouco, ela já tem estrutura para ter comida, 120 lugares, como o Bona Francisco, ou a Casa Outono em BH. em BH, né, que ela consegue sobreviver e ela vai criando, ela vai começando a aparecer na mídia. Uhum. Eu não consigo entender, porque é muito rápido que as coisas mudam. Tem uma graduação aí. E é muito, para uma casa pequena dessas falir, puta, É muito rápido, né? muito rápido. Muito fácil. Agora, é engraçado, né? Que eu tô até agora falando um monte de coisa, né? Falta caça, não sei o que, mas queria deixar claro que eu não sou pessimista, muito pelo contrário, eu sempre sou otimista com o cenário artístico. Eu acho que nunca vai deixar de existir. Eu Sim, acho que, sim. né, tem muita gente boa por aí. Porque a galera é guerreira. É muito guerreira. Mas se você pensar, cara, eu preciso sustentar aqueles moleques. Não, mas assim, você sabe que eu tava discutindo isso com os amigos, que tem umas bandas incríveis, são músicos muito bons, e outro dia a conclusão, assim, numa conversa que eles chegaram, que tipo, a gente vai fazer música porque a gente não sabe viver sem fazer música. Porque senão, É. sabe qual é a diferença entre você fazer música ou não? Eu vejo por mim, que eu gastei muita grana de psicanálise para eu ficar menos louco. Sim. Teve hora que eu tava muito louco. Se você faz música, você vai pra beira do hospício, porque você fala, cara, eu toco, tento pagar esses caras, não rola, pai, você quer fazer a música o melhor possível. Só que se você não faz a música, é capaz que você vá pra dentro do hospício. Sim. Exatamente. Fica 1 metro pra dentro. Quando eu saquei isso, eu fiquei um pouco mais em paz. E talvez seja isso. A gente precisa pôr pra fora os capeta, Exatamente. ganhando ou não, pra não ir pro... É porque é o que eu falo, não tem opção. Mas aí tem as casualidades, e aí tem isso que eu falo. Hoje, que o mundo mainstream é muito mais antenado no mundo No alternativo. alternativo, né? Às vezes acontece de um cara, um fodão produtor dos Estados Unidos ou da Inglaterra, eles vão Prestar nesses atenção, buracos. exato. E um cara desses, esse Mark DeMarco, que os meus moleques amam, Sim. o cara, Sim. ele tem um puta público. Ele não é de uma mainstream porque ele não quer, né? Sim. Mas é um cara que certamente as majors já Já mapearam, já olharam. marcaram ele, né? E às vezes também tem uma coisa lá fora que às vezes não precisa nem ser uma major. Às vezes uma gravadora interessante. é. Tem uma gravadora em Londres que é maravilhosa, chama Soul Jazz Records, né, que lança muita coisa de reggae maravilhosa, de jazz e tal. Eles têm uma atenção aqui no Brasil. Lançaram um tempo uma coletânea chamada The Sexual Life of Savages. Sim, Né, tem que até... tinha todo mundo da Barata Safina. Sim, sim. Lançaram No Mercenários. pós-punk paulistano. dos Lançaram anos Mercenários, 80. lançaram Tetini. É engraçado, né? E tem uma outra visão, né? O David Byrne, né? Ali, David Byrne também. Foi lá, Mas pescou- é um pescou mercado pescou com o muito Tom Zé. dinheiro e muito público. É. Então, isso que é o lance do Brasil. Só dá pra ter o Flamengo e o time de várzea. É, Lá não. exatamente. Dá tem pra ter médio, o Flamengo, exato. todas as divisões ganham dinheiro. Lá, Exatamente. Sim. né? Então, sei lá, Sub Pop. E o que eu acho engraçado nessas gravadoras, tem uma outra que eu estou tentando lembrar o nome também,
é que lançam umas coisas que a gente não acha, que o brasileiro não conhece, eles acabam conhecendo os artistas e lançando lá fora, que eu achei Artistas isso muito nossos. legal. Sim, Artistas sim, nossos. sim. Eu até te mandei, que foi que mandei esses dias, lembra que falei que estava saindo lá fora? Não lembro, Zé. Vou até ver aqui. Não lembro. Ah, Mas, ó, o Chico, Dom meu Salvador, filho mais né? novo, que é um trabalho de pouco público, é um trabalho meio folk, meio umas baladas de 6 minutos, assim. Ele tá lançando um segundo disco agora com os canadenses. Aí eu não entendi o nome dos caras. Ah, É um selo de Montreal lá. lá. Também tem isso. Muitos moleques agora já pulam o estágio brazuca. sim, você É, pega ali os bugarins, por exemplo, eles lançaram Sim. o primeiro disco fora, né? E eu acho assim que um dos grandes exemplos de ter furado qualquer bolha foi o Tim, né? Tim Bernardes. O Tim é um caso particular. O Fabrício Nobre que me deu esse toque. Eu falei, pô, o Tim tem um certo tamanho. Sim. E ele trafega quase que com o mainstream, né? Ele tocou com a Gal, ele tá com a Sim. Betânia e também tá nas casas pequenas e tal. O Fabrício me falou, o Terno apareceu no momento que não tinha bandas. E eu lembro que na época que o Terno lançou o primeiro disco, eu tava sem banda. Foi depois do disco do Trovoa, que eu tava... Desmobilizei a banda, não tinha muito show. E o Tim tava começando com o Terno. 16, 17 anos, tocando aqueles buracos, Berlim, não sei o quê, pá. Aí eu e o Tim fizemos um trato de sobrevivência. Era um show. Metade as minhas músicas, metade o Terno, que não tinha repertório ainda para inteirar uma hora e... Que foi Sim. o primeiro álbum, Que né? foi o primeiro álbum. Então, pra mim era legal, porque eles tocavam as minhas músicas com pegada mais de rock and roll, porque o Terno era mais rock and roll no começo, né? Uhum. Então, pra mim era bom, de eu ver meu trabalho soar diferente, e soar com mais molecada, né? Sim. E eu tocava sax e fazia vocal Nas nas músicas músicas deles. E aí, quando saiu o disco, quando eu vi que eles iam gravar, eu falei, porra, Tim. O Tim falou, eu vou gravar o disco, metade das músicas da gente, metade aquelas suas que a gente faz no show. Eu falei, porra, Tim, não faz isso, grava tudo sua. Uhum. Ele falou, mas o Tim teve essa intuição de bicho selvagem. Ele falou, não, a hora é agora. Se eu for esperar eu ter 12 músicas, eu vou perder o bonde. E eu falei, não sei, eu esperaria, me foderia. E o Tim foi para as cabeças. E então as duas sacadas foi, ele lançou no timing certo, que o Fabrício dizia, não tinha banda. O Terno veio preencher um vácuo. Sim. E a segunda, o videoclipe. Eu nem faço videoclipe, eu não gosto de videoclipe, porque conta a história. Isso é um bate-bola que eu tenho com o Tim. Né? Ele sempre faz videoclipe, o Chico faz também, eles fazem, Sim. os amigos fazem o videoclipe. Eu acho, se tiver o videoclipe, ele vai contar a história que eu tô contando no verbo. Eu vou estragar o... Aham. Não, mas o videoclipe ele É. tem 1000 funcionalidades e tal. E aquele primeiro videoclipe do Terno, ele é pop, né? Os caras tocam na piscina. Aquilo também bombou a banda. Sim. Mas todos os clipes dele são muito bem feitos. né? Sim, mas o Tim, Muito aí é isso, cara. a coisa de possesso. Sim. Ele é muito inteirado, muito imbuído, muito pilhado. Aí é a trip do artista. Aí, Falando um pouquinho sobre essa história dos seus filhos, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma postagem do Pena Schmidt no Facebook falando sobre uma reportagem que acho que o pessoal da Globo fez com você e com seus filhos na sua casa. algum dia dos pais. dia do Alguma não sei coisa quê. assim. E aí ele falando, o Pena falando assim, que a família Pereira é uma potência da música, né? E aí, assim, voltando àquela pergunta que eu fiz lá atrás, quando os seus filhos falam assim, não, vamos fazer música e tal, você não falou, vocês estão loucos. Eu virei músico aos 25 e aos 45 eu estava falido tentando criar filho. Eu engoli em seco. A gente até chorou lá em casa. Falei, meu, esse cara vai passar tudo que eu passei. Só que cada qual. Sim. O cara é músico desde os 5 anos, tinha banda aos 14 anos. Eu fui ter banda 10 anos depois, né? Pegou o mercado de outro jeito. A gente não sabe, né? Talvez para o Chico, que é um trabalho mais introspectivo, seja mais difícil. Por outro lado, ele já está tricotando com os caras do Canadá. Gravou, na pandemia ele gravou com o cara do Grizzly Bear, porque ele conheceu o cara, Legal. deu um like num trabalho dele, ele escreveu e gravou com o cara, né? Sim. Mas eu como pai, eu sei que a
A música é um tesão. Quer saber? Subir no palco, fazer música, Sim. achar uma canção, essa trabalheira toda que é um tesão, os caras que você conhece. Mas a profissão é cruel, cara. É uma máquina de moer cérebro, né? O tanto que você trabalha, o tanto que você, no fim do mês, tira para pagar aluguel, supermercado e pá. Então, eu como pai, eu fico preocupado. Esse cara vai ter para comer? Vai pagar o aluguel? Sabe? E outra coisa que eu acho difícil, casualmente, como eu já tinha muita vida antes de ser artista, que 25 anos é alguma... Eu penso também nisso. Como é que é a vida afetiva de artista? Você viaja, você enfia o pé na jaca, sabe? Você não consegue... Final de semana você não tá em casa. Você não tá em casa. Você pode querer ter uma família ou não. Eu venho de um mundo mais binário, vamos dizer, de um mundo mais careta. Foi ter uma família. Uhum. Eu casei com uma pessoa de fora da arte, né? Então eu me preocupo com os caras vivendo nessa instabilidade, né? Agora, tá... Então eu sou o pai, tô preocupado. Se eles vão ganhar, se eles vão comer bem, eu sou de família italiana, né? Vai comer bem? Tá comendo bem? Isso é uma coisa. Agora, já que é pra ser músico, faz legal. Sim, Viaja, claro. conhece gente, acha uns instrumentos legais, produz bem, estuda. Eu não gostava de estudar música. Aí quando o Martim fez faculdade, aí eu cruzei o Pedro Mourão, que é do grupo Rumo, Sim. e que tem uma escola de música super legal, chama Sim. É um super educador também. Eu falei, pô, Pedro, tinha que ir pra faculdade, ele já toca bem, não vai emburrecer, não vai esterilizar o cara. Aí o Pedro falou pra mim, não, o problema quando você estuda é que você é um período, você vai domesticando a tua selvageria. Aí você tem que dar um pulo do gato. Tem gente que morre no caminho. Tem gente que depois que pula, você ter a mão cheia de nota, de técnica, aí, meu amigo... Você vira mais selvagem ainda. Vira mais selvagem. Então... O Tim e o Chico escapuliram da escola. E hoje eu vejo que a escola de música, ela é mais... Ela escuta mais a rua também. Né? Então, dá para sobreviver a escola. Ô Maurício, você falou umas 3 vezes, comecei aos 25 anos. Como que você começou e qual foi o... Eu me formei, sabe aqueles fedelhos que entram na faculdade com 17 anos, com 20, tá formado? Eu. Você fez o quê? Jornalismo. Que coisa, cara. Eu arranjei um trampo numa rádio no dia seguinte que eu me formei. Tinha 21 anos, estava formado trabalhando numa rádio, de Jabá. E... tava lá, não sabia bem o que ia fazer da vida, tava lá. Não sabia o que ia fazer da vida, eu nem sei porque eu fiz jornalismo. Tava lá. Aí eu fui revisor do Estadão um tempo, escrevi chamada de filme na TV Bandeirantes, fazia texto de freela para propaganda. Aí, a última coisa que eu fiz foi no Estadão, eu era revisor, trabalhava da meia-noite às 6 corrigindo texto. E eu fui despedido de repente. Na mesma época, mesmo trabalhando de jornalista, eu estudava, obrigado, eu fazia um curso de percussão africana com um discípulo do Guem, que era um percussionista argelino e tal, lá no TBC. E o TBC era administrado pelo pai do André, o Antônio Abujan. Sim. E eu conheci o André lá. Eu e o André, quando a gente se conheceu, foi assim, sexo urgente. Sim. O André entrando na faculdade de música, eu um ouvinte atento tal, e batendo cabeça lá no Estadão, mas a gente trocou muita figura. A gente teve uma trip de maluco mesmo, que desembocou no Mulheres Negras. Levou uns 2, 3 anos pra... O fato é que, de repente, a gente tava fazendo música junto. E eu fui despedido. Eu fazia os freela, de repente, lá com o André, a gente tentou fazer música com os outros, nunca dava. De repente, a gente tava fazendo cover de pop rock instrumental de noite. Então, tocava Police, tocava U2, tocava... Só que instrumental, Sim. sax e guitarra. Sim. Então a gente ia pra bar de jazz, o cara falava, não, desculpa, isso não é jazz. Aí a gente ia pros bar de cover, que tinha o Funilaria Pintura, Sim. aqueles botecos lá, né? Ali na rua Pamplona tinha uns botecos. Você me desculpa, mas isso não é rock. Não tem bateria, não é rock. Aí a gente falou, aí começou a fazer música autoral. Porque o último degrau do desespero é você ser autor, né? Aí a gente começou a fazer aquelas coisas. Aí o Peninha Schmidt viu a gente na biblioteca. Eu descolei um PA. Eu comprei um PA usado. Então a gente, mulheres, eu tinha um pedalzinho e tal.
A gente já ia com o PA, montava o palco, montava a luz e tal. O Pena viu. E aí, talvez pelo Pena, pintou do Mulheres tocar numa homenagem ao Primo Carbonari, Nossa. que era um fazedor de noticiários chapa branca no cinema, no Madame Satã. E tava lá o David Zing. Olha, fotógrafo. E acabou chamando a gente para tocar numa festa de um bacana para Bienal, em que tava a Laurie Anderson. A gente foi aparecendo, de repente estava gravando o disco. Eu tive que estudar depois do disco, porque eu sabia cantar mais ou menos, compunha, tocava o sax razoavelmente, mas precisei estudar um pouco de harmonia e tal. Então, a casualidade de conhecer o André, com um momento de São Paulo, que estavam aparecendo bandas esquisitas, Mulheres, o Lune, o Escova estava vindo com a máfia, ele já tinha tido Sossega Leão. Sossega Leão, né? O Lagoa 66, o Fábrica Fagos, né? Bandas misturadas. Sim, de vários estilos. E casas como Espaço Off, o Mambembe, o Ácido Plástico, Dama Choque, aquele Aeroanta. O Aeroanta. O Mulheres chegava, o Aeroanta cabia mais de 1.000 pessoas. Fazia sexta, sábado e domingo, cheio, lotado. Ganhava dinheiro lá, né? Mulheres acabou em 91, num show no Aeroanta, né? Então, a casualidade de eu conhecer o André, ser interessado com música, o André ser músico de todo jeito, e ter essas coisas da cena. O Pena Schmidt, da gravadora, os bacanas, o David Zing, o pessoal do Joelho de Porco estava no Madame Satã, o Madame Satã ficou ligado na gente. Então foi uma soma de acasos, né? Eu não sei o que eu faria ali, se eu não sei o que eu estaria fazendo da vida agora. Aí, vou te dizer que o processo de eu me assumir como músico, compositor, aceitar os meus limites ou as coisas que eu tenho de brilhantes, cara, isso completou quando eu fui para psicanálise, que não faz mais que 10 anos. Com 50 anos, eu ainda estava muito inseguro. Claro, insegurança a gente sempre vai ter, faz parte das pessoas, e artista é um inseguro por natureza, né? Mas eu ainda tinha questões com a minha técnica, com as minhas escolhas de carreira, que nem eu tinha muito medo de avião. Nos anos 80 eu acho que eu deixei de fazer 90, depois que acabou Mulheres. Eu acho que eu deixei de pegar trampos legais porque eu não conseguia entrar no avião. Eu combati isso, a duras penas. Fui tomando avião. Isso abre o teu leque. Sim. Alguma rigidez. Isso eu não faço. Aquilo eu não faço. Esse tipo de coisa eu não... Eu fui perdendo isso. Você negocia, você abre... Do mesmo jeito, você pensa que você está cedendo, mas você está abrindo portas, você está descobrindo coisas também, né? Então, eu acho que a psicanálise me ajudou a tirar alguns pesos, alguns preconceitos que você tem, algumas coisas que você acha que você... não sei fazer isso, não consigo fazer isso, eu estou fazendo tudo errado. Não, uma coisa que eu lembro que o doutor me perguntou é se era eu pensar, duas questões depois. Uma era desejo contra expectativa. Falei, caralho, pode ser, hein? Que eu esteja tendo uma expectativa de Madonna no mundo real que é outra. E a outra coisa é sobre sonho e ilusão. Sim. Sonhar, a gente tem que sonhar a vida inteira. Ilusão, você pode quebrar a cara. Você vê, isso é Lacan com Freud, cara. São duas perguntas que todo músico independente devia ter essa matéria na escola de música. Psicanálise para indies. Mas a psicanálise, ela não resolve a vida da gente. O cara faz perguntas pra gente. A gente tem que pensar no trajeto da gente. Sim. Eu achava que eu ia lá, o cara ia me consertar, eu ia ser um puta cara feliz pra caralho. Ele falou, não, jamais. Eu vou te fazer questões. Eu vou te... Sabe, às vezes o cara tira o pau da enxurrada e você abre um novo leque de perguntas, cara. Não é que ser respostas. Então, para mim, o processo de psicanálise foi importante para entender a carreira e entender como eu estava metido nessa carreira que aparentemente era sem querer. Ou seja, muita coisa que aconteceu que eu achei que foi sem querer foram decisões que eu tomei.
Pode ser o medo do avião, pode ser insegurança, ou pode ser coisas que eu achei que eram erros, às vezes eram as puta decisões que 10 anos depois eu falei, cara, eu fui foda aqui, mas eu não sabia. Não sabia. Porque eu sou, como profissional da música, eu sou chucro. Embora eu me expresse de um modo com muita clareza, mas o fato de eu não ser músico desde os 14 anos, muita coisa que o Martim ou o André Abu sabiam com 19 anos, eu estou descobrindo com 58, cara. Sabe? A maneira de eu me comportar num camarim, eu ir fazer essas casas pequenas, pô, aos 60 anos, esses caras fizeram com 19. Então, minha trajetória ela é muito ao contrário. Eu precisei colar muita coisa com cuspe. Algumas coisas se explicam depois de muito tempo, algumas coisas não, né? Eu acho uma pena eu não saber tocar violão. Eu teria composto muito mais. Daria para eu fazer um show eu sozinho, porque na minha cabeça sempre teve a fantasia, vou pegar um carro 1.0 e sair, que nem o Johnny Cash saiu no fim da vida. Eu queria fazer isso. Não dá. Por outro lado, por eu não fazer isso, eu tô com o Tonho do meu lado e ele desenvolveu uma maneira de tocar guitarra que fez eu desenvolver uma maneira de cantar. Então eu ganhei em linguagem por eu não ser um, né? Eu ganhei esse parceiro que eu ia falar isso, que às vezes o que a gente acha que é uma deficiência, na verdade é uma vantagem. Enfim, né? Expectativas e certezas, né? O Tonho, preciso falar aqui, o Tonho, cara, tem uma época que eu falei, pô, eu queria tocar melhor. Eu perguntei pro Manga assim, Manga, que é legal pra dar aula? Tonho. Tonho é foda, cara. Daí aquela, mas assim, nunca conseguiu fazer aula direito, assim, o Tonho é um querido, assim. Querido. Tipo, e é um cara, assim, que tem, além de tudo, tem uma ótima conversa, tal. Sim. E eu lembro que ele chegava, na época ele tinha um Fusquinha, que ele mesmo tinha pintado, com a placa colada em cima, colada no capô. Então, agora ele tá tocando em guitarras que ele construiu. Ele constrói as guitarras. Eu sei. Nossa, ele fez uma semiacústica de peroba. Ela tem tanto som que ele começou a não usar amp. Ele prega ela no direct, cara. Nossa. E ela timbra. De tanto que a gente quer ser portátil. E Entendi. o Tonho falou, cara, eu vou experimentar. Um dia ele falou, vou experimentar no direct. Pum. A guitarra falou Deu muito. certo. Que ela tem os captadores do Malagoli, assim, tem, Sei. tem 2 toneladas de cobre naquele captador. Só que as minhas aulas não davam certo, cara, porque assim, o Tonho chegava, sei lá, então quarta-feira às 7 horas da noite, então das 7 às 8. Cara, era meia-noite e a gente tava batendo papo. Mas o Tonho, Mas assim, tipo, aprendi muito com ele. ele deu aula pro André, o André que já sabia tudo de Sim. guitarra, e deu aula pro Martim. Olha só. Quando o Martim ainda morava em casa. As aulas com o André são isso, conversa que te abre a cabeça. Exatamente. E o Martim, uma vez, tava o Martim em casa, tendo aula com o Tonho, eu tava lá em casa, teve um blackout, São Paulo apagou, assim. Aí falei, caralho, dois caras com guitarra, né? Eu bati na porta do quarto, era o fim da tarde, a gente tinha um pouco de claridade, eu abri, tava o Tonho e o Martim olhando pro teto, assim. Os 2 geminianos pirando na mandioca, né? Falei, meu Deus, o que é essa aula? Porque o Tonho é um cara, o trabalho que ele fez comigo no Micro, que é esse meu último disco em que eu reli o meu repertório, que nem eu falei, esse disco, esse trabalho é filho do Outono no Sudeste, que eu tinha uma banda de 6 caras, que eu lancei com eles 6, backing vocal, tinha uma equipe de 20 pessoas no Sesc Pompeia, pá. E no dia seguinte eu precisava arranjar um jeito de cair na estrada. A gente fez muita estrada, casas pequenas, era o Tonho batendo acorde e eu cantando. Quase burocrático. Só que o Tonho começou a achar caminhos para fazer com a guitarra as vozes de todos os instrumentos. Conforme ele achando silêncios e vozes, eu ia tendo que cantar diferente, porque ele ia fazendo uma coisa meio sinfônica na guitarra, né? E isso desembocou no disco. 2 músicos inquietos, fazendo um trabalho que parece arroz e feijão, depois de 2... Teve um ensaio, a gente sempre ensaiou, para saber, para ter a música no músculo, né? Mas teve um dia, juro por Deus, que fez um barulho assim, bum! Falei, porra, Tonho, você ouviu um barulho? Eu falei, a gente subiu de patamar, a gente tocou uma música de um jeito diferente. Quando você toca de olho fechado, Sim. Quando você não se preocupa se o outro vem junto, Sim. aí começa. É um outro diálogo, né? O Sion era meu professor de sax, era uma puta figura, querido. Ele falava, pô, Maurício,
você tem que estudar saxofone umas 3, 4 horas por dia. Eu falei, porra, senhor, não dá, cara. E se estudar 1 hora, o meu saxofone é funcional, só para segurar. Mas é porque depois de 4, 5, 6 horas, vai pintando uma outra frequência de pensamento e outro tipo de ideia e contato físico com o instrumento. Eu falei, cara, com o sax eu não tive, mas com o canto eu tive. Mas foi agora, nos últimos 5, 6 anos. Quer dizer, eu demorei 35 anos para ter uma tripe de canto mais do além, assim, né? Então, é um processo, cara. E para isso... A psicanálise está nisso também? Eu acho que a psicanálise me deu menos ansiedade. Tá. E também de aceitar as bolas na trave e ver o lado bom delas, né? Não tem aquela... Você ganha o copo meio cheio. E teve caso... Então tem, tipo, há 10 anos eu fiz um disco, chama Pra Onde Que Eu Tava Indo. Porra, eu era locutor, fazia pra Vivo, algum problema deu, o trabalho foi cancelado, eu tava gravando no estúdio do Apollo. O Apollo que produziu um monte de gente e tal. Sim. E alguém deu um cambal em alguém deu um cambal em alguém deu um cambal no Apollo, o Apollo ia dar um cambal em mim. E alguém, né? Falei, porra, Apollo, não faz isso comigo, então me dá hora de estúdio. E o Apollo tava com a sala do Roy Cicada. Ele comprou equipamento, né, do Roy. Eu ia gravar esse disco com o Roy, só que o Roy morreu de câncer. Sim. Aí eu gravei com um discípulo dele, um moleque de 19 anos. Eu nem mixei, falei, mixa da tua cabeça. Eu dou o carimbo ou não dou? Tá. O disco é legal, já é um disco diferente, sonoramente um pouco mais legal, para onde que eu tava indo de 2014. Só que eu ouvi o disco e falei, cara, eu cantei muito mal. Eu achava foi uma pneumonia que eu tive, não deu tempo de esperar curar, cantei gripado. Aí fui no médico, porra, tô com uma pneumonia fodida, tuberculoso. O médico falou, vai fazer uma endoscopia. E eu tinha refluxo, eu não sabia. A partir daí, aconteceram 2 coisas que mudaram o meu jeito de cantar também. Você vê que é uma coisa casual. Que a minha voz, ela perdeu brilho, perdeu ponta, né? E eu tive que cantar, fazer mais com menos, né? E tratar. A outra é que eu passei a ir na fono direto. E eu achei uma fono com quem eu me dei muito bem. Uma cara especializada em cantor. E eu comecei a fazer essa ginástica de canto. Então eu canto menos, mas aqui dentro é que nem o Juventus da Rua Javari, cara. É invencível, né? A Marta Andrada, que por sinal, ela comanda... uma das comandantes lá do Ambulatório de Artes Vocais da Santa Casa, que atende cantores, locutores e atores, e é do SUS. Tudo bem, tem o sucateamento que tem, mas é muito legal e é de graça. Para quem canta, cola lá na internet, tá. Então o fato é que uma coisa que num primeiro momento ia ficar, porra, não consigo agudo, minha música tem muito salto melódico, não conseguia. Eu fui ter que achar um outro jeito de cantar e... eu acho que eu achei um jeito de menos range, né? Mas eu tô achando o que dá para fazer aqui dentro. Então, tem características. Eu acho que também o fato de o público prestar mais atenção em mim como compositor, como letrista, eu comecei a prestar também, porque eu achava, não sei, né? Será que é? Será que não é essas letras, né? Eles estão prestando atenção na letra. Estão prestando atenção na letra. E aí eu pensei, porra, então eu preciso contar melhor essa história. Aí tem outra coisa que eu comecei a achar, quando o Spotify entrou, ele entrou com 40 milhões de arquivos. Sim. Cara, eu fiquei, não dá, 40 milhões é muita informação. Eu ia fazer os shows, eu comecei a sacar que o público chegava louco nessas casas pequenas. Você sente o público. Lugar grande não, você tem que amassar eles. Lugar pequeno. Aí eu comecei a fazer os meus shows que nem programa do Zé Bétio. O meu micro começa assim. Você viu o micro? Você viu que eu falo um pouco antes? O Tonho faz a levada e fala, ei pessoal, como é que tá? Tudo bom? Ei! Aí eu falo, esse aqui é o micro é assim, eu falo devagar, eu respiro. O fato de ter feito locução me deu uma consciência da voz falada. Eu não tinha, cara. Falei, cara, eu posso gritar, eu posso falar devagar, eu posso falar, olha, vou contar uma coisa pra vocês. Você pode ficar meio minuto
O que esse puto vai contar pra nós? Sim. Então eu abro o show assim, eu já vou baixando a bola do público. Senão não presta atenção, cara. O público tá chegando nos shows com muita informação na cabeça. No Mulheres, nos anos 80, os shows tinham 2h30, 3. Eu não faço show de mais de 1h10 agora. O público vem terabytes na Sim. cabeça. E Sem o meu dúvida. trabalho tem muita informação. Então também isso. Eu comecei Tem o que texto... botar o público numa outra frequência pra... Então o texto entre uma música e outra, eu comecei a pensar mais nele. Eu falo um pouco, toco 4 mais para baixo, abro, converso um pouco. Se eu vejo que o público está inquieto, eu breco, falo. Então tem uma ciência de camelô com estudante de comunicação Uhum. para pegar o público no colo. Porque hoje, no século XXI, cara, tudo que aconteceu em maio, sabe? Gaza, Porto Alegre, Pois fora é. os dramas pessoais de cada um, a cidade de São Paulo louca. Se você não pegar o público no colo, mesmo que seja para fazer música agressiva, Uhum. até se eu tivesse uma banda de punk, eu pararia para conversar um pouco. E aí, pessoal, como é que é? Aí, firmeza, né? Uhum. Porque eu acho que não dá mais para você fazer o show, despejar informação em cima. Então são muitas coisas que mexeram no meu canto, na minha dinâmica de show, na minha voz, né? É coisa de estrada, mas a psicanálise é um pouco, os artistas que você vai conhecendo, você vai prestando atenção em coisas que você fez, né? Sim, sim. E não tem fórmula, porque você faz, aí chega um belo dia, você faz tudo errado. Você fala, cara, será que é isso? E a gente o tempo vai passando, você vai mudando. Então vai chegar uma hora e fala, cara, tá, eu tô fazendo show com o Tonho, mas já tem um material para um disco novo. Não vai mais dar para ser guitarra e voz, miúdo, respirado. Eu vou ter que tocar com banda de novo. Uhum. Eu vou ter que agredir mais. E eu não sei, eu vou ter que lidar com isso. Vai ser novo de novo. Então, conforme a gente vai ter na carreira, a vida é assim, né? É. Você vai, você tem um ótimo, tem um gozo, aí aquela coisa começa a decair. Você vai ter que se virar. E aí no começo de uma etapa nova, puta, eu confesso, hoje eu tô com preguiça de gravar disco, tocar com banda, minha voz é pequena. Com a banda eu perco nuance, tem que gritar mais. Tem que ter mais potência, né? Por outro lado, eu tô cantando sentado, às vezes é muito para dentro. Vai ser importante eu ficar de pé, dar um chute, abrir o braço, gritar um pouco. Mas não sei, né? Não sei o que vai acontecer. Isso faz parte da beleza da música, né? É. É o desafio, né? Isso eu acho que é o mais legal sempre. É. Quando você para de colocar desafios, qualquer coisa da vida, né? A coisa Sim, sim. perde sentido. E, Maurício, eu queria que você falasse um pouco dessa sua aventura aí, de radialista agora, Cara, com música falada. Eu ia sempre dar entrevista na Eldorado, lá no Falando fim de de- tarde, 5 às 7 da noite, né? Quem comanda lá é o Emanuel Bonfim, eu já tinha até conhecia ele. Ele era devia ter sido estagiário na Rádio Gazeta, uma época que a Rádio Gazeta foi alternativa. Deve ter durado 6 meses e mandaram todo mundo embora. Tá. Aí sempre ele falava, porra, dava entrevista, né? Pô, você fala igual radialista. Como é que o radialista fala? Você fala mais devagar e você respira, né? Tinha um cara na Rádio Cultura que falava isso pra mim, o Vilmar Bittencourt, ele era produtor da Cultura Brasil. E ele falava pra mim quando eu ia dar entrevista lá, falava, ser um artista bom de editar porque você tem ponto de corte. Eu falei, o que é ponto de corte? Você fala uma ideia, aí você dá uma parada, dá uma respiradinha, aí se eu precisar te editar, eu edito. Isso é bom pra gente, tá? Então o Emanuel falou muito isso pra mim. Legal, eu sempre gostei de rádio e tal. Eu fui ouvinte muito. Mas, cara, você tá gravando disco, tá na estrada, ocupa muito tempo. Pra fazer esse programa que eu tô fazendo no Eldorado, que é o Música Falada, vai toda segunda, 8 da noite, e depois fica no site da rádio e no Spotify. É um trampo. Por mais que ele me tenha me dito assim, você não precisa me dar os dados exatos. Que nem lá tem o André Góes, que faz a Hora da Vitrola. Sim, o cara é um cientista maluco, ele conta A história do que super você tá legal. ouvindo. Adoro esse programa dele, né? Como o Kid Vinil fazia muito também. Ele falou, não, você conta uma história. Você fala um pouco da música, mas conta uma história. Você não tem obrigação de ser exato. Isso me ajudou. E, no começo do ano passado,
eu tinha lançado o micro em 2022. No começo do ano eu estava mudando de produção, parecia que teve uns cancelamentos no fim do ano. Falei, 2023 vai ser esquisito, né? Então eu falei, vai ser esquisito? Então todos aqueles trampos que os caras me convidam, eu vou atrás. Então eu liguei pro Emanuel e falei, bom, não sei se eu vou tocar esse ano. E aí vamos testar. Fizemos um piloto, deu certo, né? Então o programa é isso. É bem o que o Emanuel me falou. Toca coisas da minha cabeça, algumas que eu pesquiso, como agora, essa semana, eu sei que as datas não casam, né? Fazer um sobre o Inédit, né? Que é esse festival lindo de documentário que vocês fazem aí. Então eu pensei, porque eu preciso achar temas, achar playlists. Sim. E conversar um pouco sobre. Dá trabalho, porque eu tenho que pesquisar. Mas eu me sinto à vontade ali, né? Então, não sei até onde eu vou, não sei se vai chegar uma hora eu vou ter que cair na estrada ou fazer um disco, não sei. Mas está sendo uma experiência bárbara e estou à vontade. Que bacana, que bacana. Diga, Zé. Acho que Então, pô, Maurício, só temos a só agradecer. queria falar, vocês anotaram tudo, né? Porque aqui é aula, viu? Aqui é a aula. Nossa, nem eu sei o que eu falei. Aqui é a aula, mas aqui é a a gente aula. sabe. A gente sabe. A gente sabe. Maurício, eu queria agradecer demais sua presença. Como eu disse, realmente conversar com você é enriquecedor, cara. Eu acho que nunca das vezes que a gente se encontra em evento, show, que a gente acaba falando 2 minutinhos, alguma coisa eu aprendo desses 2 minutinhos de conversa com você. Até quando a gente fala sobre o Corinthians. Puta, não vamos falar Não, sobre isso. a gente não aprende. A gente tá gravando numa sexta-feira, não sei se o Corinthians existirá ao final deste dia ainda. Porque hoje parece que aconteceu um bagulho aí, né? Vários. Vários. Não vamos mudar de Sexta-feira, assunto. 7 de junho, tá? Só pra lembrar. Não sei se vai existir Corinthians no final do dia de hoje. Queria agradecer demais sua Mas só, presença. desculpe se interromper, mas só reforçando, é incrível te ouvir falar, assim, é sempre muito bom. E você sabe que assim, você é uma pessoa que você me intimidava um pouco sempre. Assim. Eu sempre achava você uma figura muito séria, muito difícil de Porque acessar. às vezes eu tava sabia? tão apavorado, cara. Mas você não passava isso. Eu olhava, mulheres negras, por exemplo, via o Abu é mais flamboyante. Ele é né? mais extrovertido. E você era figura séria, assim. Então, eu falei assim, acho que é difícil chegar no Maurício. Não, mulheres foi pavor total. Às vezes, eu já tinha um pavor de palco, porque eu não conhecia. Camarim era pior ainda, porque aí depois ia ter que conversar, né? Ser vista. Mas então eu inventei aquela carapaça. Né? Joia. Pô, Muito bom obrigado. estar com vocês, que legal. Foi incrível, incrível bom. mesmo. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece estar aqui. E tragam o Peninha Schmidt. Pô, A gente tá vai. na nossa lista. Tá na nossa A gente lista. queria trazer o Abu, mas o Abu tá no Rio, né? Eu até falei com ele. Ah, vira e mexe ele tá aí. Porque o Abu também é uma pessoa Nossa. querida, generosa, tem Nômade. muita história também. O André... Eu só dar um spoiler antes de terminar assim. Uma vez o André me contou uma história que eu sempre achei maravilhoso, que ele foi, acho que foi ele, não lembro quem estava com ele, que ele foi fazer uma viagem pela África e tudo mais, chegou uma hora, acabou o dinheiro. Pode acontecer. E ele ficou apavorado, o que a gente vai fazer? Vamos tocar na rua, vamos fazer não sei e tal. Daí eu falei, vamos ligar pro meu pai. Daí ele ligou, o pai dele não estava em casa, achou o pai dele não sei onde. Ligou, pai, falou assim, tudo bem, pai, então é o seguinte, acabou o dinheiro aqui. Ah, que bom, não, você não está entendendo, pai, não tem mais um tostão aqui. Que bom, você pode mandar o dinheiro? Não, se vira que vai ser bom para você. Pode bom. acontecer, E né? foi, deu certo. Pode acontecer. Não, vou No dizer, Egito, acho que ele tá. começar a ser músico trabalhando com o André Abujanra é uma escola. É uma escola de tudo. Não tinha um YouTube que chamava Escola de Tudo? Eu não lembro. Não me lembro também. Não lembro. Isso aí. Joia, senhores. Obrigado, gente. Agradece.